Muito boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo do Clássico Rei, empate por 1-1 da Arena Castelão. Conosco o professor Léo Condé. Boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Tony Mota ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé, Tony Mota, Rádio Assunção. Léo, eu gostaria que você analisasse como é que foi esse jogo, né? O Clássico é sempre um resultado difícil de se prognosticar antes da partida, como todo jogo, mas o Clássico é aquele detalhe. Eu queria saber de você qual foi o detalhe que faltou para que o Ceará pudesse chegar à sua primeira sequência de 2 jogos seguidos, que poderia ser hoje, né? Já tinha vencido o Fluminense, e hoje nesse Clássico que foi muito bem disputado. E já perguntando também sobre o jogo de domingo, né? Porque você tem agora somente amanhã a viagem, já terá o jogo domingo contra o Corinthians. Bom, boa noite a todos. Mais um clássico bastante movimentado, como normalmente né? Um jogo muito disputado, com alternâncias dentro da partida. Eu acho que no todo a gente esteve um pouco melhor, com um pouco mais de posse de bola, né? Mas o Fortaleza sempre muito perigoso nas transições. A gente tentou ajustar isso, que eles foram muito bem contra o Flamengo e contra o Santos. E a gente sabia que teria velocidade, principalmente jogando o Moisés. Então a gente procurou tentar controlar o jogo, mas tirando a transição. Mas naturalmente acaba chegando de outras formas, né? Como foi o lance do gol, né? Numa jogada de bola parada, que acabou que a gente sofreu o gol. Mas o primeiro tempo a gente faltou um pouquinho mais de tranquilidade próximo da área. A gente conseguiu trabalhar fazer boas tramas, boas jogadas, principalmente pelo centro do campo, mas sempre no penúltimo passo, na hora de definir, a gente estava um pouco acelerado, né? Já tentando fazer a segunda jogada antes de fazer a primeira, né? E a gente conseguiu ter esse domínio, mas sem tanta clareza para fazer o gol. Fizemos alguns ajustes de intervalo. Acho que a gente voltou, né, com o rival fechando um pouco mais o centro do campo, e a gente teve que começar a trabalhar, entrar um pouco mais pelo lado do campo, com algumas situações de cruzamento, e chegamos em algumas possibilidades boas de fazer o gol. Possibilitamos quase a chance deles fazerem o segundo gol numa jogada ali dentro da área do Marcos Vitor. Talvez achou que estava um pouco mais absoluto na jogada e o Bruno fez uma grande defesa, mas a gente continuou persistindo, buscando, e até que no final a gente foi premiado, né, conseguindo o empate. É claro que a gente sempre joga com o intuito de vencer, né, mas é um jogo muito disputado, são detalhes que definem ele, e hoje definiu na questão do empate. E em relação ao próximo jogo, pouco tempo de recuperação, um jogo muito difícil contra o Corinthians lá, em qualquer situação, mas a nossa equipe consegue se mobilizar. A gente já passou por isso em outros momentos dentro da competição, dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda está muito cedo, mas vamos ver como que os jogadores vão se reapresentar. Uma sequência muito pesada de jogos aí, vão para o 5º jogo aí no intervalo de 15, 16 dias. Mas tem outros atletas no elenco também, que talvez a gente possa dar uma rodada para oxigenar um pouco mais a equipe. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Jogado Diário do Nordeste. Mais uma vez o Léo Condé sai de campo contra o Fortaleza sem ser derrotado, né? São 6 jogos, 5 com o Ceará, e o time aí conseguiu mais um empate, né? Para essa sequência que o Vovô vai ter pela frente, qual o sabor de mais uma vez empatar com o Fortaleza, no sentido de teve um sabor meio que de vitória para o Ceará, né? A torcida fez a festa, muito por conta do outro lado também a situação que fica, e também a sensação de um Ceará que aos poucos vai chegando na numeração tão desejada, faltando ainda mais 6 partidas neste Campeonato Brasileiro. A gente fica feliz, é sempre muito difícil jogar o clássico, qualquer clássico, né, no futebol brasileiro, de grandes equipes, de grande torcida, são sempre jogos muito parelhos, muito disputados, e alcançar essa sequência é sempre difícil. Mas a gente sempre pensa no próximo jogo, no jogo seguinte, e a gente, de uma certa forma, com certeza a gente fica feliz com essa invencibilidade. Mas o mais importante de tudo, como você pontuou, é a gente conseguir aos poucos ir angariando pontos importantes,
né? O Campeonato Brasileiro, eu sempre pontuo isso, é muito, muito difícil, principalmente a equipe igual o Ceará, que subiu esse ano, né, com o orçamento mais baixo, e conseguimos fazer uma equipe competitiva que deixa tudo dentro de campo, e aos poucos a gente está conseguindo atingir aí o objetivo, mas ainda não conseguimos, né? E ainda restam ainda 6 rodadas, jogos muito complicados que a gente vai ter pela frente, assim como os adversários também que estão nessa luta vão ter jogos difíceis, mas vamos passo a passo para que a gente possa alcançar o quanto antes esse objetivo da permanência. Condé, à sua esquerda, Horácio Neto do Jornal O Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela invencibilidade que segue mantida, mas pelo menos na minha perspectiva, eu acho que não foi um bom jogo do Ceará no contexto geral. Acho que o resultado até pode ter sido positivo pelo que se apresentou a partida. Mas se a gente até tirar como retrospecto o último jogo do Fluminense, o Ceará conseguiu criar mais oportunidades e até no momento em que o Fortaleza ficou muito recuado, o Ceará não conseguiu aproveitar com tantas finalizações assim, que era o que o time vinha conseguindo construir. Eu queria uma avaliação sua, até se você, claro, acha que se de fato foi uma boa partida, você pode concordar se você acredita nisso, e também o quanto o Pedro Raul tem sido crucial para o jogo do Ceará, não só para jogadas aéreas que mostram como ele consegue fazer um gol hoje numa jogada individual do Marcos Vitor, mas nas jogadas à frente, que é de escape do Ceará, nas jogadas em profundidade que ele consegue correr. Hoje saiu exausto, sem condição de continuar a partida. Queria que você falasse essas duas perspectivas. Primeiro, se você acredita que foi um bom jogo no geral, e segundo, a avaliação do Pedro Raul para essa importância dele na equipe. Eu acho que em termos de predomínio de jogo a gente foi um pouco superior, é só pegar os números, né? A gente teve mais de 60% de posse de bola, tivemos mais finalizações. Agora é claro que a gente já fez jogos melhores, principalmente jogando aqui no Castelão, o jogo contra o Santos, o jogo contra o Fluminense. Só que o clássico ele tem uma conotação diferente. Todos aqui sabem o que representava esse clássico hoje, né? Então, assim, é um jogo muito grande, um jogo muito brigado, muito disputado, nervoso, né? Mexe com o emocional de todos. Então, dificilmente você consegue fazer um jogo com tanta clareza como a gente conseguiu fazer contra o Fluminense. Em relação ao Pedro Raul, eu sempre pontuo isso, um jogador que para essa temporada, para o Ceará, ele encaixou igual uma luva, um jogador muito importante, fazendo gols decisivos, ficou um período aí sem marcar, né, muito questionamento, mas assim, é normal, né, a gente pega grandes atacantes aí que ficam um tempo sem marcar e sempre se cobra muito do centroavante, mas ele continuou trabalhando com seriedade e fez 2 gols aí muito importantes aí nessas últimas partidas. Quando é aqui, Raíza, aqui no cantinho, Raíza Martins, do Globo Esporte. Professor, a gente estava falando até no pré-jogo, no Premier, que em relação ao primeiro clássico, né, no primeiro turno, só o Marcos Vitor, o Zanocelo e o Vina não tinham atuado naquele jogo. E é muito notório, né, essa constante do seu trabalho, de manter essa forma, né, essa equipe, essa espinha dorsal. Queria que você fizesse uma análise dessa importância, da continuidade desses atletas e até destacar um pouco do Marcos Vitor, né? Teve um jogo hoje, um Clássico Rei, segundo jogo que ele volta a ser titular, né, desde a lesão. E o que é que tu faz de análise dessa defesa que foi pouco vazada, né, mais uma vez? Assim, a gente reformulou muito o elenco, né? Então, a gente tentou buscar uma equipe base o quanto antes. E a gente conseguiu encontrar ela logo no início da temporada. E essa equipe vem se sustentando ao longo da temporada. Então a gente conseguiu conquistar o título estadual de maneira invicta, sempre fazendo bons jogos. Depois, no Campeonato Brasileiro também, né, algumas oscilações naturais, tanto de atleta quanto de equipe, mas sempre fazendo bons jogos equilibrados. A gente realmente tem uma das melhores defesas da competição, acho que é a 5ª melhor defesa, se não me engano, não sei como estão os outros resultados, mas é o conjunto, né? É claro que normalmente ficam com um pouco mais de evidência os jogadores do setor defensivo, mas todos os jogadores participam da fase defensiva. Marcos Vitor é um jogador jovem, de muito potencial, até pontuei isso na última coletiva. Vai ter alguma oscilação, que é natural de um jovem atleta, mas que tem muito potencial, coragem para jogar, né? Tanto no lance do gol, teve a coragem de arrastar, conduzir, achar um belo cruzamento ali para o Pedro. Então não tenho dúvida que o Marcos vai ser assim. O ano passado, espero que eu possa profetizar, o ano passado falei do David Ricardo, né? Que
já estava no clube há mais tempo. Eu acho que o Marcos Vitor tem tudo para ter um futuro brilhante aí na sua carreira. Professor, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Queria que você falasse sobre não abandonar, não desistir do jogo. O Ceará produziu bem no primeiro tempo, no meu ponto de vista, e Fortaleza é um time muito parecido com o Ceará na questão estrutural defensiva, 224, bem montada. E você optou por um jogo mais agressivo no segundo tempo, procurando muito cruzamento pelo fechamento do Fortaleza, mas também não se descuidando do contra-ataque, que é uma válvula bem importante do Fortaleza, que deu muito certo contra o Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho dessa organização. Ter que se expor, ter que ser agressivo, mas não deixar desguarnecido na defesa. O jogo teve características diferentes, né, nos dois tempos. No primeiro tempo, Fortaleza praticamente empurrou 4 jogadores em cima da nossa linha de defesa. Então, quase que um 4-2-4, né? E então a gente sustentou um pouquinho mais os laterais e tentamos jogar mais nos espaços por dentro, né? Com Zanocelo, o Vina, Sobral, depois o Diego e o próprio Pedro Raul. A gente deu um pouco de liberdade para ele tentar flutuar nas costas dos volantes. Então a gente conseguiu jogar um pouco mais pelo centro do campo. No segundo tempo, que é normal com o resultado, Fortaleza baixou um pouco mais as suas linhas, os jogadores de lado de campo compactaram um pouco mais e fechou muito o centro do campo. A gente não conseguiu achar aquele espaço que tinha no primeiro tempo, que é normal, né? Os treinadores vão se estudando, vai vendo as dinâmicas do jogo e vai tentando dificultar. E começou a ficar perigoso a transição, por isso a gente segurou um pouco mais o Diego junto com os zagueiros ali para tirar essa transição e um pouquinho mais de liberdade para os laterais, né? Principalmente com o Bahia ali pelo lado esquerdo, que já é uma característica nossa desde o ano passado, chegou bem, fez boas triangulações, bons cruzamentos. O Mugni também, depois coloquei ele como segundo volante, encostando um pouco mais com o Bahia, teve uma possibilidade boa de gol, né, que ele tentou cruzar, poderia ter finalizado, mas a gente passou a ter possibilidade maior de chegar pelo lado do campo. Boa noite, Locondé. Aqui, Evaldo Alisson, da Rádio Expresso. Queria que você falasse a respeito dessa sequência que o Ceará terá aí no final do campeonato, né? Os últimos 4 jogos contra os 4 primeiros colocados. E também queria que você falasse a respeito da festa da torcida, né? Que a torcida fez hoje na Arena Castelão, não só do Ceará, mas também do Fortaleza, um lindo clássico também representado nas arquibancadas. Bom, a gente tem que ir passo a passo, né? O foco agora é Corinthians e depois Internacional, e a gente chega para esses 4 jogos. Então o foco muito voltado para a partida seguinte. É claro que a gente vai monitorando os adversários. O ano passado, no turno passado, muita gente imaginou que a gente iria tomar 3 pancadas, e a gente conseguiu um resultado expressivo contra o Cruzeiro, empatamos com o Flamengo, fazendo um bom jogo. Mas vamos passo a passo, focar no Corinthians. Um clássico muito brigado, disputado dentro de campo, mas uma grande festa das duas torcidas. Eu acho que poucos estados hoje, né, no Brasil, têm essa possibilidade de ter torcida dos 2 principais clubes da cidade. Então, assim, o estado está de parabéns, né, a segurança está de parabéns e com certeza o nosso torcedor, mais uma grande festa, jogando junto com o time o tempo inteiro. Mesmo no momento de dificuldade, a gente se sentiu abraçado ali, o torcedor não abandonou, que é a marca registrada da nossa torcida, e foi um combustível a mais para a gente conseguir se manter vivo dentro da partida e buscar um empate no final. Condé aqui, Danilo Queiroz, futebolês, vamos falar com você. Condé, o time chega aos 39 pontos, vocês nunca negaram que 45 era a marca. Primeiro eu queria saber se continua sendo, porque alguns matemáticos já pensam num outro número, mas como é para vocês? E segundo, o quanto esse empate no final, no último minuto, vide a comemoração da torcida, né? O próprio Ceará sabia da importância de mais esse ponto, quanto isso é importante no anímico da equipe para esses 6 jogos que restam, se a busca é de 45 ou de outra pontuação que você vai me dizer. O 45 é a média do geral que todo mundo mira, né? Mas normalmente já tivemos vários casos aí de equipes escaparem com menos ponto. Mas, né, de uma certa forma, o Vitória venceu ontem, né? Vamos ver como vai terminar o jogo do Santos aí hoje. Então, assim, tá todo mundo pontuando. Então, vamos fazer a nossa parte e tentar definir
essa situação o quanto antes. Em relação à questão anímica, com certeza a gente sempre entra com o intuito de vencer, né, qualquer jogo, independente do adversário, independente do local, porém, né, pela circunstância do jogo hoje, o empate a gente sai comemorando ele, né, por ter buscado ele no final do jogo. Né, um jogo muito difícil, muito duro, muito disputado. Beleza, professor, muito obrigado a todos.